Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Alex Granado. O Alex é Head de Dados da Moove. Alex, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a agenda lá é complicada. Você gentilmente aceitou o convite de estar aqui hoje. Então, muito obrigado e seja bem-vindo ao programa. Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade, falar um pouco sobre a minha carreira e também sobre o tema dados, né, que é um tema que eu sou suspeito para falar. E agradeço o convite e poder também tentar inspirar algumas pessoas ou até mesmo quem está tentando ingressar nessa área com um pouco da minha trajetória. Falando em trajetória, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho como é que está sendo essa jornada até aqui, o que você pode compartilhar conosco? É uma jornada de bastante tempo, né? Eu diria, são mais de 13 anos só trabalhando com dados, né? Então, tive o privilégio de passar por diversas empresas, diversos segmentos e com isso também aprender um pouco de cada negócio, né? De cada modelo de negócio, de cada modo de trabalhar, culturas diferentes, mas sempre com um objetivo, né, em comum dentre essas passagens, que é trazer o uso do dado, né, e o potencializar os dados nas empresas, né, ajudar na tomada de decisão, seja ela mais reativa, preditiva, ou até mesmo criar ambientes, né, que proporcionem a escalabilidade que o negócio precisa. Como é que foi entrar nesse segmento de dados há 13 anos atrás, que não tinha a visibilidade que tem hoje, Alex? Assim, olhando para a trajetória como um todo, né, quando eu entrei na área de dados, a gente tinha um outro patamar, né, tecnológico, né, naquele cenário. A gente tinha um cenário onde grandes empresas tinham mais acesso às grandes tecnologias, né, essa pulverização. E hoje, comparado com a escalabilidade que isso tomou, qualquer um com o seu laptop consegue fazer coisas absurdas com dados, né? Então, essa diferença do acesso à informação, das ferramentas que as empresas utilizavam, né? Até fazendo um comparativo, no passado a gente tinha grandes nomes, grandes players de ferramentas de tecnologias para trabalhar com dados. Hoje você tem o open source aí também vindo muito forte. Como eu falei, a pessoa instala no laptop dela e ela consegue trabalhar com dados, sem, né, ter grandes custos ou grandes investimentos. Você vê que as empresas ganharam uma maturidade no entendimento da estratégia que os dados hoje têm para tomada de decisão? Você acha que isso não tem a maturidade ainda necessária para que o dado seja estrategicamente o meio para as empresas terem mais sucesso? Olha, eu acho que isso é um pouco dividido ainda, principalmente no Brasil. Você tem empresas que estão em níveis absurdos de utilização de dados, né? Empresas que usam o dado para tomada de decisão ponta a ponta e inclusive para gerar novos negócios dentro da empresa. Então isso já vem acontecendo com um certo tempo em algumas empresas que estão despontando nessa linha. Porém, a gente ainda tem, né, um cenário bastante vasto ainda de imaturidade no uso do dado, né? Então, nas minhas últimas passagens, por exemplo, eu sempre entrei na empresa com esse intuito de ajudar a fazer essa transformação analítica dentro da companhia, né? Obviamente, o impulso da transformação digital como um todo acaba alavancando também a transformação de dados, que foi um ponto positivo para a gente, então a gente acaba ingressando nesse meio também. E hoje, como Head de Dados da Moove, qual é a tua principal desafio, responsabilidade? Como é que você tem contribuído aí com o sucesso da companhia? Legal. Hoje, meu principal desafio, né, na entrada foi logo para a gente tornar a empresa orientada a dados, né? A Moove ela é uma empresa de meio de pagamento, né, focada no Nordeste, no segmento do Nordeste. E logo quando eu entrei, né, a gente faz um assessment para ver como é que está a situação da empresa e a gente tinha um nível de maturidade em utilização de dados muito baixo. Então, o principal desafio foi tornar a empresa orientada a dados, a trazer essa cultura analítica e data-driven para a empresa. E para isso foi uma jornada longa, né? Desafio de cultura, desafio de construção de equipes, né? De lideranças, construção de plataformas também, até a gente conseguir atingir o nível de maturidade que a gente tem hoje.
que no nosso segmento a gente olha muito para o Gartner, né, para avaliar como a gente está e etc. Então a gente deu um salto importante, aí eu diria que a gente conseguiu subir aí do nível 1 para o nível 3 em maturidade analítica na companhia. E como é que está sendo o desafio da cultura? Porque acho que tem um impacto cultural desafiador, né? O principal, porque acho que quando a gente fala de transformação analítica, data-driven, cultura, a gente fala muito da área de dados, né? Mas a área de dados ela é um agente que promove isso dentro da companhia. Mas a cultura data-driven não se dá por você ter uma área de dados robusta. Ela se dá pela companhia utilizar o dado para tomar decisão, seja do C-level até a operação. Então, nós como agente promotor, a gente tenta, né, dar ferramentas, condições, qualidade, pulverizar esse dado, democratizar esse dado com confiança, com segurança, mas como você falou, a cultura ela é um fator que não é do dia para a noite, né? A gente não consegue entrar e coloquei uma plataforma de Big Data. Legal, a plataforma está lá, mas se eu não mudar a cultura, ninguém vai utilizar a plataforma. Então a gente tem uma série de incentivos, né? Seja na aproximação do approach com o negócio, no quesito dos projetos, das iniciativas, como é que a gente faz isso junto com o negócio, até mesmo na questão de capacitação. Então, a gente disponibiliza uma ferramenta, a gente faz treinamento para as áreas de negócio, capacita, etc., para que ela tenha a condição de extrair o melhor daquilo também. Voltando um pouquinho para a tua carreira, você teve também uma passagem de sucesso na Natural da Terra, né, como head de dados também. Que você pode compartilhar desse teu trabalho, desse teu legado na tua trajetória, Alex? Legal. Ele também teve um viés um pouco parecido com a minha passagem da Move, né, para fazer toda essa transformação, mas acho que um ponto marcante nessa passagem pela Natural da Terra foram os produtos de dados que a gente criou, né? Então pense que a gente entrou num segmento de grocery que é um segmento muito tradicional e principalmente que bem enraizado na sua operação. E a gente queria chegar lá com produtos de inteligência artificial e falar assim, olha, deixa que eu compro a banana para você automaticamente, né? Então a pessoa fala, não, eu estou acostumado a comprar banana desse jeito há 20, 30 anos, né? Eu sei como. Então a gente com muito carinho, né? Muito zelo e parceria com as áreas de negócio, exatamente, a gente foi se aproximando das áreas de negócio e fazendo experimentos. E até que a gente, de fato, revolucionou o modo que a gente olhava para o varejo. E olhando para esse cenário, a gente passou de um cenário onde a maturidade de dados era mais a tradicional, de tenho indicadores que eu preciso acompanhar, para um modelo onde um algoritmo de inteligência artificial fazia a compra dos produtos para abastecer a loja, né? Diretamente no SAP, onde a gente trabalhava com o SAP. Então ele comprava tudo no SAP, voltava e fazia toda a distribuição para a loja. Então, né, a nossa precificação era baseada em inteligência artificial também, capturando diversas informações disponíveis na internet e com a nossa estratégia comercial, mais o algoritmo saiu o preço dos produtos. Então, a gente fez uma cadeia, né, onde a gente foi muito ousado porque a gente quis mexer logo no pulmão e no coração do varejo, né, porque eu preciso comprar bem e vender bem, ponto. Então a gente mexeu na compra e mexeu na venda, mexeu na compra dos produtos, mexeu na precificação e para finalizar a gente fez um produto também bastante interessante onde um dos pontos depois que a gente compra bem e vende bem é expandir o nosso negócio. E para expandir esse negócio a gente usava também uma inteligência artificial que já buscava os pontos disponíveis na região, avaliava a maturidade do ponto e dava para a gente uma estimativa já de qual seria a rentabilidade desse ponto. Então, a abertura de novas lojas do Natural da Terra ela era feita a partir com apoio de inteligência artificial também, para saber aonde que a gente ia abrir uma nova loja. Agora, o head de dados hoje, Alex, ele se acomoda onde dentro de uma empresa? Ele está estrategicamente ligado a mais a que área, né? A área de negócio, a área financeira, tem uma vida independente ou você dá suporte a todas as áreas? Hoje, o mais comum que você vai encontrar aqui no cenário do Brasil é um head de dados está ligado à diretoria de tecnologia, né? Então ligado a um CIO, etc.
Mas isso vem mudando também em algumas empresas, né? A autonomia que essa área de dados tem. Hoje a gente já tem cadeiras executivas de dados também, né? A gente tem C-level voltado a dados em algumas empresas, o que já é bastante interessante. Mas a autonomia nesse ponto, ela é voltada para duas vertentes específicas. Cross, que é onde a gente atende companhia como um todo, todos os departamentos podem ter acesso a utilizar o serviço de dados, quanto à parte de modelo de agilidade. Por que eu digo isso? Porque hoje está muito forte essa questão da transformação digital, a prática do modelo de agilidade, as squads, enfim, né, todos esses termos mais conhecidos. Então a gente acaba operando de um jeito com essas áreas de produtos digitais, de produtos tecnologia, etc., e com outro para a parte de produtos cross, né, onde a gente atende companhia como um todo, marketing, operação, etc. Muito bem, Alex. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Alex Granado. O Alex é Head de Dados da MUF. Nós voltamos no instante. Planejamento patrimonial. O que é e por que é tão importante contar com ele? Meu nome é Guilherme Cagliari, sou sócio fundador da Fincare Investimentos e esse é o Minuto Fincare Safra Invest. Aqui você irá saber mais sobre negócios, economia e principalmente dicas de investimentos. Nessa edição falaremos sobre por que é importante ter um bom planejamento patrimonial. Falar em planejamento patrimonial é falar em futuro e proteção. O planejamento patrimonial é um conjunto de boas práticas que tem o propósito de cuidar do patrimônio de uma pessoa, família ou negócio, a fim de garantir a proteção, o crescimento, continuidade e a transferência mais adequada desses bens para os seus herdeiros ou beneficiários. Por isso, é comum que ele seja composto tanto por estratégias de investimentos, quanto jurídicas e tributárias. Enquanto os investimentos rentabilizam os recursos, as estratégias jurídicas e tributárias ajudam a otimizar os custos com impostos e também evitar conflitos familiares. Por conceito, apesar do planejamento sucessório fazer parte de um planejamento patrimonial, é importante ter em mente que são práticas diferentes entre si. O planejamento sucessório atua normalmente com a partilha dos bens entre os herdeiros estabelecidos e pretendidos. Já o planejamento patrimonial tem um olhar mais amplo sobre todos os ativos envolvidos e o que pode ser feito para preservá-los no decorrer dos anos, ou até mesmo em outras situações, sem que haja uma morte, como, por exemplo, conflitos empresariais. Focando aqui no planejamento patrimonial, por que ele é tão importante? Em resumo, por 3 pontos fundamentais. O primeiro, potencial de expansão e consolidação dos bens. Segundo, diminuição dos impactos tributários. E terceiro, facilidade na sucessão patrimonial. Existem diversas soluções financeiras e de investimentos voltadas a promover um planejamento patrimonial sólido e seguro, tais como planos de previdência privada, seguros de vida, investimentos no exterior e até mesmo fundos de investimentos exclusivos. Você quer saber mais sobre planejamento patrimonial? Entre em contato conosco pelo QR Code na tela ou pelo link disponível, que estamos prontos para te atender e te oferecer as melhores soluções no seu planejamento patrimonial. Fincare não é só sobre investir, é cuidar. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alex Granado. O Alex é Head de Dados da MUF. Estava falando aqui agora no intervalo, você comentou que desde 2009, em 2009 você já estudava inteligência artificial, né? Como que nasceu Sim. isso lá atrás? Ninguém nem imaginava que a gente ia ter o mundo que a gente tem hoje. Como é que foi essa tua inclinação, ou de repente essa tua sensibilidade lá em 2009 para se interessar por algo tão importante e relevante que é dados hoje? Legal.
No começo foi um pouco difícil, porque o conteúdo era mais limitado, né? A gente tinha alguns materiais de fora, mas o termo no Brasil era pouco difundido ainda. A gente tinha algumas empresas já encabeçando alguns temas, mas o tema como um todo ainda era muito embrionário no Brasil, né? Me lembro que em 2009, o hype da área de dados em 2009 era falar de BI, falar de Business Intelligence, inteligência de negócio. A gente estava falando muito de construir indicadores, KPIs aqui no Brasil, né? Falava de Data Warehouse e esses termos de tecnologia. Mas a parte de, por exemplo, ciência de dados, que hoje trabalha com inteligência artificial, ela nem existia esse termo no Brasil. A gente falava data mining, mineração de dados, modelagem estatística. Então, o meu interesse na área de tecnologia, ele era voltado a usar as tecnologias para fazer uma área que eu gostava particularmente, que era essa parte de mineração de dados. Então, eu me inseri na carreira com BI, que era o mais próximo que tinha na época, e depois, logo que eu tive a oportunidade, se não me falha a memória, foi na Mil, eu fiz essa migração para a parte de ciência de dados e comecei a trabalhar de fato com modelos de inteligência artificial e etc. Daí eu fiz essa transição. Agora, falar de dados, tecnologia é algo que não tem mais volta, né, Alex? Acho que o mundo... Eu tive na Califórnia, no Vale do Silício, em janeiro desse ano. A gente não imagina o que esses caras estão desenvolvendo, que já existe e a gente acha que é impossível, como a gente, de repente, imaginava lá atrás que inteligência artificial fosse algo do outro mundo, né? Isso não tem fim mais, né? Com certeza. Eu acho que a gente saiu de um patamar onde dados era uma curiosidade, era algum diferencial para o negócio, isso no passado era. Então, as empresas que tinham essa inteligência analítica tinham um diferencial competitivo. E hoje a gente passou para ser uma commodity das empresas, né? Você ter uma empresa que quer ser competitiva nos dias de hoje, com toda essa transformação digital, com toda essa concorrência, né? Cada vez mais as empresas evoluindo nessa disputa, dados passa a ser algo que não é mais um diferencial, passa a ser algo que é necessário para você estar inserido nisso. Então a gente teve essa mudança de paradigma, né? Desse diferencial para agora ser um necessário. Né? E falando um pouco sobre essa questão dessa transformação, hoje se você parar para pensar o quanto o dado já está inserido na nossa rotina, a inteligência artificial, que agora é um dos assuntos mais disseminados, né? Com toda essa inteligência artificial de ChatGPT e etc., todas essas tecnologias, é impressionante como isso já está no dia a dia. Hoje você passa em algum local de trabalho, você vê gente usando o ChatGPT para auxiliar no trabalho, para auxiliar nos estudos, para auxiliar em buscas, né? Você vê Google, Microsoft numa corrida, né, pela busca da inteligência artificial, lançando inteligência artificial junto a Office, junto a buscas, etc. Então você vê que hoje ter todo esse arcabouço de dados ele é necessário, mas ainda tem uma ponta, né, do Vale do Silício e outras coisas que ainda estão chegando. E elas estão chegando com um patamar muito diferente do que chegava para a gente, né? Hoje essas tecnologias chegam com potencial de escalabilidade, elas chegam num cenário onde a tecnologia não é tão obsoleta, né? Não é uma tecnologia tão limitada quanto a gente tinha no passado, né? Eu brinco que quando eu comecei na área de dados, a gente não conseguia analisar todos os dados. A gente analisava por amostragem, para criar coisas, para não estressar tanto o poder computacional. Hoje, qualquer um entra em alguma nuvem, gasta alguns créditos e consegue analisar milhões de dados. Então, mudou bastante, né? E eu quero falar sobre analisar dados. A Cláudia Abreu teve recentemente aqui no programa, ela hoje é da Ateliê de Marketing e foi executiva de grandes empresas, presidente de grandes empresas. E a avaliação dela é que muitas empresas têm muitos dados, mas analisam poucos dados, né? Não adianta você ter dados se você não usa esse dado estrategicamente. Essa é a função do head de dados, Alex? Com certeza. Trazer essa inteligência naquilo que já existe ou que de alguma maneira já existe, mas não é utilizado estrategicamente? Também. O head de dados hoje ele tem atuação nesses dois cenários. Seja no cenário de trazer esse dado, disponibilizá-lo para a companhia, né? Mas é como você falou, eu posso trazer todos os dados que eu encontrar pela companhia, espalhados em plataformas de CRM, ERPs, e-commerce e qualquer outra fonte. Mas a gente
só teria, né, um grande esforço operacional para trazer todo esse dado, e se a gente não tiver inteligência aplicada em cima dele, é um arcabouço de dados que vai estar lá sem utilização. A gente vai estar pagando custo para projeto, custo para infraestrutura para manter esse dado. Se ele não gerar valor para o negócio, não faz sentido trazer. Então, um dos papéis é essa parte de trazer o dado e organizá-lo, qualidade, governança. E o segundo papel é como é que a gente extrai valor desse dado e auxilia as áreas a tomarem decisões, criarem produtos, melhorarem seus produtos, né? Seja no e-commerce, seja funcionalidade, seja no modelo de negócio, né? Hoje, o dado está inserido, inclusive, em grandes empresas até desde o começo, no planejamento estratégico. Então, a gente utiliza dados para ajudar no planejamento estratégico. A partir dali, tem uma série de coisas que saem usando dados. Voltando agora para a tua carreira, você imaginava chegar onde você chegou lá atrás, quando você, em 2009, começava a estudar dados? Olha, em 2009 eu brinco que eu tinha uma meta muito audaciosa. Né? Em 2009, quando eu ingressei na carreira, eu tinha na cabeça que até meus 30 anos de idade eu tinha que estar num cargo de relevância na área de dados. Então, eu entrei com 18, né? Eu falei, cara, até meus 30, se eu não atingir isso, eu acho que eu vou ficar muito frustrado. Né? Eu conseguia atingir essa meta aí quando, se eu não me engano, eu fiz de 27 para 28. Mas eu imaginava assim isso lá atrás. Obviamente que era um guia para eu também conseguir ter todo esse gás de desenvolvimento e de me automotivar traçando essa meta lá na frente. Mas confesso que durante o caminho a gente tem aqueles momentos que a gente fala, nossa, acho que não vai dar, mas tudo vira aprendizado e acaba alavancando mais ainda a gente. E como é que é o Alex? Pessoa física? O que o Alex gosta de fazer? Hobby? Ou você é um cara que... Olha, viciado no trabalho? Durante muito tempo foi difícil separar a pessoa física do profissional, né? Porque eu tinha uma meta muito ambiciosa mesmo de fato, então fui muito tempo, trabalhei em consultoria também, viajei o Brasil todo a trabalho, então durante um bom tempo o trabalho ele predominou nessa relação. Mas hoje eu consegui encontrar um equilíbrio, acho que é importante também, né? Porque a gente brinca que a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho às vezes do que com a nossa família, então encontrar um equilíbrio entre essa relação é importante. E hoje, como eu comentei com você até, né, lá atrás, eu estou morando no interior de São Paulo, buscando mais qualidade de vida, vim para o interior na pandemia, né? E como pessoa, muito tranquilo. Hoje eu sou pai de 2 filhos, né? Estou com um bebê de 2 meses em casa, tenho uma filha de 4 anos, morando no interior, filho, cachorro, casa de condomínio. E é isso, e esse é o equilíbrio pessoal para eu conseguir ter toda essa disposição também para encarar o profissional. E qual foi o impacto que a pandemia trouxe para você e os desafios que ela trouxe para a tua atividade? Olha, o impacto foi significativo na questão de volume de trabalho, por incrível que pareça. Trabalhar com tecnologia, acho que como um todo, mas principalmente na área de dados, na pandemia, trouxe uma necessidade latente de entregar valor. Né? A gente não estava mais brigando contra o concorrente, a gente estava brigando contra uma pandemia, né? Um cenário desconhecido até então. Então a gente teve uma pressão muito maior nas áreas de dados para que a gente conseguisse entregar valor, para a gente ter um diferencial para conseguir alavancar aquilo dentro de uma pandemia, combater a falta de receita de alguma fonte, gerando novas receitas. Principalmente as empresas que se alavancaram na pandemia, né? Porque houveram algumas empresas que potencializaram muito seu negócio na pandemia, digitalizaram muito seu negócio. E acho que à medida que você digitaliza muitas coisas, você traz muita informação para o negócio. E aí o anseio, né? Aquela necessidade de quero fazer algo com esses dados, ela cresce exponencialmente. Isso a pandemia trouxe para a gente. Muito bom, Alex. Prazerzaço te conhecer, obrigado pela tua participação, parabéns pela tua trajetória. Obrigado. O programa fica à sua disposição e sempre que quiser trazer novidades, o convite é permanente. Com certeza. Obrigado pelo convite novamente. Espero que a gente possa ter compartilhado algum conhecimento ou até inspirado pessoas aí para ingressar nesse universo, que a gente está precisando de bastante gente nesse cenário. Obrigado.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.